Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como dimensionar o condutor de proteção pela fórmula ao invés de dimensionar pela tabela, e você vai entender isso melhor. Vamos lá! Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é esse condutor de proteção que eu estou falando aqui? Imagina uma edificação residencial, tá? Em que a gente tem aqui o nosso padrão de medição. A gente tem o nosso padrão de medição em que chega o neutro, né? Quando o neutro chega aqui, ele vem, leva através de um condutor PEM, ou às vezes já o PE, que é o proteção mais neutro, né? Até o quadro da edificação. O condutor de proteção que eu estou falando é o condutor de terra, é o chamado condutor verde ou verde-amarelo, né? Que vai alimentar diretamente o quê? A minha carga, a minha massa. Então aquele cabo verde que vai até a tomada é o condutor de proteção. Aquele condutor verde que chega num quadro de distribuição, isso equivale também para um quadro de distribuição, tá? Aquele condutor verde que chega no barramento para fazer todos os outros dos circuitos também, todos os outros condutores de proteção dos circuitos, também é um condutor de proteção. Condutor de aterramento é aquele que interliga a edificação até a malha de aterramento. Isso é condutor de aterramento, tá? E você também tem um condutor de aterramento da concessionária. Então uma coisa é condutor de proteção, outra coisa é condutor de aterramento. Condutor de proteção é só você pensar, vai direto para a carga. Então é aquele condutor terra, aquele condutor verde ou verde-amarelo que vai diretamente para a carga, para uma tomada específica, tá certo? Então esse é o condutor de proteção, é aquele que interliga diretamente uma massa. Massa é algo que tem parte elétrica, né, e que é condutivo. Pode ser um micro-ondas, por exemplo, né, mas você leva ele até um ponto de carga. Isso é que é importante você entender. Isso é um condutor de proteção. Como que eu dimensiono esse condutor de proteção? Pela fórmula é o que eu vou te mostrar hoje. Só para você entender um conceito muito importante. Um circuito em funcionamento normal, ele tem a fase entrando no equipamento, a corrente passando por esse equipamento, né, fazendo-o funcionar, e essa corrente ela precisa circular, porque é um circuito. Um circuito ele tem a corrente que vai e volta, ela fica circulando. Então ela entra aqui, né, pela fase, né, alimenta o equipamento e volta pelo neutro, né? Volta pelo neutro, no caso, sem tensão. Então ela entra pela fase com tensão e volta pelo neutro, né? Então a corrente normalmente ela fica girando, né? Agora vamos supor que você tem uma falha, uma falta fase-massa, ou seja, a carcaça do próprio cabo, ela encosta na carcaça do equipamento, isso gera uma tensão e corrente consequentemente nesse equipamento. O que vai acontecer? Essa corrente ela vai passar pela proteção. Então quando há uma falha, uma falta fase-massa, essa corrente ela passa pelo condutor de proteção justamente para escoar essa corrente, né? Ou para a terra, se for um esquema TT, ou ela vai circular simplesmente se for um esquema TN. Então é muito importante você entender de esquema de aterramento para você saber o percurso da corrente de falta. Porque se essa corrente de falta, a carcaça da fase é um condutor vivo, encostou no equipamento, vai energizar esse equipamento, a corrente ela vai passar, ela vai voltar pelo condutor de proteção, ela não vai fechar no neutro, aí ela já fecha no condutor de proteção. Se ela já fecha no condutor de proteção, se for um esquema TNS, a corrente de falta ela é alta. Se for um esquema TT, a corrente de falta é baixa. Tem vídeo aqui no meu canal explicando justamente isso. Depois vai para você assistir o esquema TN e o esquema TT. Mas é assim que acontece. Essa é a função do condutor de proteção. Permitir com que a corrente vá pelo esse condutor de proteção, né? É como se fosse uma drenagem dessa corrente para não ficar no equipamento e para diretamente para a circulação dos cabos ou diretamente para a terra, né? Essa é a função do condutor de proteção e é esse condutor que nós vamos dimensionar. Então, só para você entender, existe um percurso da corrente de falta. Guarde esta frase. Percurso da corrente de falta quando ocorre falha. Aqui o percurso da corrente é fase neutro, fechando fase neutro. Só que quando ocorre uma falha, que eu já expliquei que pode ser essa falha, né? Um simples fato de um condutor vivo encostar numa carcaça gera uma falha. Então essa falha tem um percurso da corrente de falta, que é o que nós chamamos da NBR 5410. E esse percurso da corrente de falta é importantíssimo para a gente mencionar esse cara pela fórmula, tá?
Mas aí você deve estar pensando, Moacir, dimensionar um condutor de proteção é fácil. Lá na tabela 58 tem as opções aqui para a gente dimensionar o condutor de proteção. Ó. Com a seção mínima do condutor de proteção é metade dos condutores de fase. Então a gente tem aqui quando é até cabo de 16, é a mesma seção. Então se eu tenho aqui uma alimentação com condutor de 16, o condutor de proteção também vai ser de 16. Se eu estou aqui entre 16 e 35 na fase, né, desse equipamento, desse quadro, o condutor de proteção vai ser 16. Agora, acima de 35, o condutor de proteção vai ser metade. Então, se eu tenho aí um condutor de fase que alimenta um equipamento ou um quadro de 50 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser 25. Se eu tenho um condutor de fase que alimenta um quadro ou um equipamento de 120 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser 70, Moacir. É facinho. Só que eu vou te contar um segredo. Isso aqui está superdimensionado. Tá? Então a NBR 5410 ela trabalha a favor da segurança. Então esse dimensionamento aqui está superdimensionado. E eu vou explicar para vocês como descobrir se está muito superdimensionado, se eu posso trabalhar nesse parâmetro através da fórmula. Porque é pela fórmula que nós calculamos. Veja só o item 64313. Ele fala o seguinte para a gente, ó. Em alternativa ao método de cálculo do 64312. Então, em alternativa, é isso ou o outro. Se eu não fizer o cálculo, eu posso usar a tabela? Pode, mas saiba que ela está superdimensionada. Tá? Então, presta atenção. Tabela 58 é em alternativa ao cálculo do 64312. E qual que é o cálculo do 64312? Então, Moacir, eu sei que eu posso usar a tabela. Pode usar a tabela. Mas eu posso usar o cálculo? Pode, porque pelo cálculo você vai ver a dimensão correta do seu condutor de proteção. Então, que cálculo é esse? É exatamente esse cálculo aqui. Ó. A seção do condutor de proteção será a raiz quadrada do percurso da corrente de falta, ou seja, do valor da corrente de falta naquele percurso. Lembra? Multiplicado pelo tempo de atuação do disjuntor deste circuito, dividido pela constante K do cabo. Se ele é de PVC ou se ele é de XLPR. Então é dessa forma que nós calculamos. Ó, só revisando aqui para vocês. Essa é a seção do condutor em milímetros quadrados, que é o condutor de proteção que eu quero. E é o valor eficaz em amperes da corrente de falta presumida, considerando falta direta. Então deu falta direta. Condutor de proteção e equipamento, a corrente de falta, o percurso dessa corrente de falta, eu tenho que saber para saber a corrente de falta específica para eu jogar na fórmula. Moacir, como é que eu calculo essa corrente de falta? Vou explicar para vocês. T é o tempo de atuação do dispositivo de proteção daquele circuito. Quanto tempo o dispositivo de proteção daquele circuito vai demorar para atuar em segundos? É importante eu saber, tá? E K é o fator que depende do material do condutor de proteção que eu estou dimensionando. Isso tem que ser conhecido previamente. Se esse condutor de proteção é um condutor XLPE, se esse condutor de proteção é um condutor EPR, é um condutor PVC, né? Precisa ser dimensionado dessa forma. Então, é assim que faz o dimensionamento. Agora, como é que eu chego nesses valores? Vamos lá? Como encontrar o I? Como encontrar a corrente de falta? Para você encontrar a corrente de falta, você vai pegar a tensão fase neutro daquele circuito, daquela retificação que está chegando lá, né? Se a tensão fase neutro for 127 ou 220, você tem que pegar a tensão fase neutro e dividir pela impedância do percurso da corrente de falta. Moacir, cabo tem impedância? Claro que tem. E cabo, quando passa corrente alternada, tem resistência elétrica e reatância indutiva. Lembra de circuitos elétricos? Cabo, quando passa corrente alternada, tem resistência elétrica e reatância indutiva. E é através disso que a gente vai calcular, como se fosse um circuito elétrico, calcular essa corrente de falta, esse percurso. Então, ZS, só para você ver, isso aqui é uma definição da NBR 5410. É a impedância em ohms do percurso da corrente de falta. Lembra? Olha a frase, percurso da corrente de falta. É a impedância daqueles cabos que está passando aquela corrente de falta. E aí você faz todo o fechamento, vou te mostrar. Composto da fonte do condutor vivo até o ponto da ocorrência da falta e do condutor de proteção até o ponto de ocorrência da falta até a fonte. Isso é tranquilo, é só o fechamento. Voltando para aquela imagem, é simples. Você tem a massa aqui, condutor de fase, condutor de proteção. Aqui você tem o medidor.
É esse percurso. Esse giro aqui que você tem que saber desse condutor. Qual que é essa impedância? Em ohms. E o zero é a tensão nominal em volts entre fase e neutro. 127 ou 220 dessa edificação que nós estamos trabalhando. Tá certo? Então, lembrando, percurso da corrente de falta. Ó, ele vai vir aqui, volta pelo condutor de proteção, vai até o padrão de medição e volta. Isso se for esquema TN. Por isso que é muito importante você saber esquema TN, esquema TT. Vai lá no meu vídeo aqui no canal que fala de esquema TN, esquema TT, para você entender. Aqui eu estou pressupondo que o esquema é TN, que é o mais utilizado no Brasil. Tá? Então, é assim que calculo o I. Agora, uma coisa a se considerar, está passando corrente alternada nesses cabos. Se está passando corrente alternada nesses cabos, a impedância característica desses cabos, da corrente de falta, né, desse percurso da corrente de falta, ela vai precisar ser considerada a resistência e a reatância indutiva. Né? Então, um cabo, ele tem a resistência e a reatância indutiva. Ok? Resistência e a reatância indutiva. Se eu pegar a resistência ao quadrado mais a reatância indutiva ao quadrado e tirar a raiz, eu tenho o quê? A impedância em ohms. É assim que a gente faz, tá? Vamos lá. Como que eu encontro o ZS, então? Presta atenção. Onde que eu vou saber resistência e reatância indutiva? Tabela de fabricante. Essa aqui, por exemplo, é uma tabela da Prysmian. Na tabela da Prysmian, nós temos aqui, ó, condutos não magnéticos, está dentro de um eletroduto de PVC. Circuitos são fase neutra, fase ou trifásico. Ok. Olha a resistência elétrica e a reatância indutiva de cada um dos condutores aqui. Ó. Então, se eu tiver um condutor passando corrente alternada de 70 mm², ele vai ter essa resistência e essa reatância indutiva. Percebe? Observe uma coisa. Quando eu tenho cabos de seções menores, a minha resistência elétrica é muito maior do que a reatância indutiva. Mas se eu estou chegando em cabos com seções muito maiores, aí eu tenho praticamente a mesma resistência elétrica, a mesma reatância indutiva. Isso aí a gente pode explicar em um outro momento. Mas isso tudo também é explicado, principalmente na hora de você calcular um nível de curto-circuito, tá? Mas é assim que a gente entende isso. É assim que a gente calcula resistência elétrica e reatância indutiva, tá? Bom, então eu olho nos gráficos dos fabricantes, calculando o Z, preciso calcular Z. Como que eu encontro o T? Lembrando que eu estou na fórmula. Como que eu calculo o T? Já te mostrei como calculo o I, não já? Como que calculo o I? Você vai pegar o percurso da corrente de falta, certo? Percurso da corrente de falta. Pegar o zero e dividir por ZS, ok? O zero dividir por ZS. Então, é assim que calculo o I. Mas como que eu acho o ZS? O ZS, eu olho no fabricante, resistência elétrica e reatância indutiva dos cabos. Ok? Acho o ZS fazendo o percurso da corrente de falta. O zero é a tensão fase neutro. Agora, como é que eu acho o T? O T, eu só vou conseguir achar o T se eu achar a corrente. Então, olha o processo. Eu só acho o T se eu achar a corrente. Então, primeiro eu acho a corrente, depois eu acho o T. Por que eu acho o T quando eu tenho a corrente? Porque o T é em quanto tempo com essa corrente que o meu disjuntor atua. Em quanto tempo com a corrente de falta que o meu disjuntor atua. Então, é assim que faz. Vamos supor o seguinte, você fez lá o seu cálculo do I e o seu I deu 1.500 amperes. A corrente do seu disjuntor lá, você colocou e programou um disjuntor de 100 amperes, daquele quadro, por exemplo. Né? Então, deu 100 amperes. Beleza. O que eu faço? Pego o meu I calculado, divido pela corrente nominal do disjuntor do circuito específico. Vai dar aqui 15 vezes a corrente nominal. Onde está 15 vezes a corrente nominal na tabela? Está aqui, ó. Pá. Então, esse disjuntor vai atuar praticamente instantâneo, em 0,01 segundos. Então, qual vai ser o meu T? 0,01. Então, o T ele é correspondente a quem? Ao meu disjuntor. E ele é correspondente ao disjuntor porque eu tenho a corrente de falta específica. Então, através da corrente de falta do disjuntor, eu acho o meu T. Ó. Vou pegar a corrente de falta, que eu achei pelaquela fórmula, dividir pela minha corrente nominal do disjuntor, eu tenho a quantidade de corrente de vezes a corrente nominal, que vai ser a minha corrente de falta. Só olhe na tabela, 0,01. Deu 0,01, beleza. O 15 está aqui. Então, o tempo em segundos é 0,01 segundos.
tá? Bom, agora como é que eu encontro K? K é uma constante. K é uma constante. Então, essa constante está na tabela 53 da NBR 5410. Você tem aqui um fator K para condutor de proteção isolado. Se ele é de PVC, cobre, aí ele tem 143, né? 143 que a gente vai utilizar. Se ele é de EPE XLPE, aí ele tem 176, tá certo? Aqui eu trabalho com 143, que é o pior caso. Ou EPE XLPE, 176. Então você trabalha com um ou outro pelo fator K tabelado. Então vamos para um exemplo para ficar mais fácil? No exemplo, a gente tem o seguinte. Vamos supor que essa aqui é a minha massa. Pode ser um quadro de distribuição, pode ser um equipamento, pode ser a alimentação de uma carga. Mas aqui eu quero que você entenda o contexto. Você tem um transformador aqui. Aqui está cabo de 185 milímetros, 40 metros, até o meu quadro geral. E aqui também tem um neutro, que faz o fechamento, né? 185, 40 metros, até o quadro geral. Chega lá no barramento de neutro, aqui vira um TNS e assim por diante. Bom, na minha massa eu tenho condutor de 95 já calculado. O que você está entendendo com isso? Eu já tenho que ter calculado esses cabos antes. Pelo menos o de fase, para eu poder dimensionar o de proteção. Ó, eu preciso calcular a fase para dimensionar a proteção. Não calculo, não dimensiono proteção antes da fase. E isso até na tabela 58 é validado. Então, defini aqui, fiz o cálculo, deu 95 milímetros quadrados, 20 metros. Todo esse percurso aqui, ó. E a corrente de falta? Se der uma falta, não vai pelo contorno de proteção? Eu vou supor que ela seja de 16. Mas pela tabela não é 16. Sim. Mas quando eu uso a fórmula, dá muito menor esse contorno de proteção. Esse é o segredo. E eu trago economia para o meu cliente, porque eu estou baseado em situação real. Então aqui eu tenho 16 milímetros quadrados, 20 metros. Por que você colocou 16, Moacir? É estimativa. O cálculo do contorno de proteção, eu sempre faço a estimativa porque eu vou comparar energias. Você vai ver isso aqui. Então esse é o percurso da minha corrente de falta. Olha o giro que ela está dando aqui, ó. Tá vindo por aqui, vindo para cá, né? Fase encostou na carcaça, vai pela proteção. Então ela volta aqui e volta para lá. Esse é o percurso da corrente de falta. Agora, o que eu preciso saber primeiro? A impedância desse percurso todinho aqui, ó, da corrente de falta. Qual que é a impedância da corrente de falta? Então, o que eu preciso saber? Qual que é a resistência elétrica e a reatância indutiva de um cabo de 185? Qual que é a resistência elétrica e a reatância indutiva de um cabo de 95? Qual que é a resistência elétrica e a reatância indutiva de um cabo de 16? E aqui volta de novo nesse percurso. Logo, vamos fazer essas contas. Uma coisa importante é o disjuntor de 175 A caixa moldada, tá? Disjuntor 175 A caixa moldada, que está fazendo a alimentação dessa massa, que pode ser um quadro de distribuição, por exemplo. E aí, vamos lá. A fórmula do meu ZS, eu preciso achar o ZS primeiro. Então, olha o passo a passo para eu poder achar esse contorno de proteção. Primeira coisa é achar o ZS, que é a impedância do percurso da corrente de falta. ZS é a raiz quadrada da reatância indutiva mais a resistência elétrica ao quadrado. Reatância indutiva mais a resistência elétrica ao quadrado. Então, eu tenho que saber a resistência elétrica e a reatância, resistência elétrica e reatância, resistência elétrica e reatância, resistência elétrica e reatância, somar tudo. É como se eu tivesse um R1, R2, R3 e R4. Percebe? Então, qual que é a resistência elétrica e reatância indutiva de um contorno de 16? Eu pego, olho na tabela de 95 e olho na tabela de 185. Você tem que saber isso, tem que ter feito seu projeto já para calcular o contorno de proteção. Então, o cálculo do contorno de proteção é uma das últimas coisas que você faz. Porque aí você já vai ter dimensionado qual que é os condutores de fase, já vai ter o percurso todinho da sua instalação e é assim que você dimensiona. Bom, então aqui eu vou chamar de R1 e X1, aqui eu vou chamar de R2 e X2, cada percurso em trechos, de acordo com a seção. Aqui eu chamo de R3 e X3, aqui eu chamo de R3, R4 e X4 e eu vou dimensionando por partes. Ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Vamos somar os R's primeiro, que são as minhas resistências elétricas. Então eu pego, ó, 0,12 é a minha resistência elétrica de um cabo de 185, multiplico por 40, que é a distância. Mais 0,23, que é a resistência elétrica de um cabo de 95, multiplico por 20, que é a distância.
1,38 é a resistência elétrica de um cabo de 16, multiplico por 20, que é a minha distância. 0,12 novamente, é esse percurso do nêutron, ó, vezes 40. Isso aqui vai me dar 41,8 miliohms, certo? Lembrando que essas resistências aqui estavam já todas em miliohms, 41,8 miliohms. Agora, porque resistência de cabo é mais baixa, né? Não é em ohms, é em miliohms. Agora vamos pela reatância indutiva. Da mesma forma, olhe na tabela do fabricante e multiplique pela distância. Olhe na tabela do fabricante e multiplique pela distância em cada trecho. Olhe na tabela do fabricante, multiplique pela distância e assim por diante. Deu 11,92 miliohms. Agora o que eu faço? Qual que é a impedância geral disso? Jogo na fórmula. 41,8 miliohms ao quadrado mais 11,92 ao quadrado. Tiro a raiz. Isso vai dar 43,46 miliohms. Tá certo? Então, essa é a nossa impedância característica trabalhando com resistência e reatância indutiva dos meus cabos. Perfeito, né? Já tenho meu ZS. Se eu tenho meu ZS, continuo, porque agora é fácil. Qual que é a minha tensão fase neutra desse circuito, desse sistema? 220. Divido pelo meu ZS, 0,04346, tá? Ó, passei miliohms para ohms normal, ok? Então, 220 por 0,04346. Ó, 1, 2, 3, miliohms. Isso vai me dar uma corrente de falta de 5.000 amperes. 5.062,12 amperes. Esse é o percurso da minha corrente de falta, tá dando uma corrente de 5.000. Moacir, por que a corrente é alta? Porque a impedância é baixa. Se a minha corrente fosse, se a minha resistência fosse em ohms, a corrente era baixa. Isso no esquema TT acontece. Mas como esse é um esquema TNS, por isso tem que saber esquema TT e esquema TNS. Como esse é esquema TNS, a minha corrente de falta é de 5.062,12 amperes. Tá? O que eu vou fazer? Divido pelo disjuntor. Lembra que o meu disjuntor é de 175 caixa moldada? Então eu vou pegar aqui, ó, quantas vezes a corrente nominal do disjuntor ele demora para atuar nessa corrente de falta. Pego a minha corrente de falta calculada e divido pela corrente nominal do meu disjuntor. Isso vai me dar 29 vezes. Olho no gráfico, na minha tabela. Na verdade, desculpa. Olho no meu gráfico aqui de atuação do meu disjuntor. De corrente por tempo. Então, 29 vezes a corrente nominal, ele está aqui, ó. Perto do 30, ó. 29 vezes a corrente nominal. Meu disjuntor vai atuar onde está o risco aqui, ó. 0,02 segundos. Então, meu T é 0,02 segundos. Lembrando que isso aqui, ó, caixa moldada não tem curva A, no curva B, C e D. Caixa moldada é caixa moldada. Tem a curva do caixa moldado. Então, você olha no fabricante a curva dele. Curva de atuação, tá certo? Então, deu 0,02 segundos. Como deu 0,02 segundos, ó, então pega a corrente, divide pela corrente nominal do disjuntor, deu a quantidade de vezes que o disjuntor atua nessa corrente, olha no gráfico, vai dar o tempo de atuação. É esse tempo que é o T aqui. O que eu faço agora? Tenho as duas informações? Só acho a minha corrente. O meu K eu olho na tabela. Então o que eu faço? Jogo o meu K para cá. Lembra que o meu condutor eu estimei sendo de 16? Vamos ver se ele dá certo? Vamos ver. Pego 16, que eu estou estimando, multiplico por 143, que é da tabela que eu mostrei para vocês, tabela 53. E ele tem que ser maior do que isso aqui. Porque se ele for maior, o disjuntor, o cabo, resiste tranquilamente. Isso aqui é a fórmula de quê? Da energia. A energia que o cabo suporta tem que ser maior que a energia que o disjuntor deixa passar em um curto-circuito. Voltamos para a fórmula da energia. É isso que eu estou verificando com o controle de proteção. Quando eu dimensiono o controle de proteção, o que eu estou vendo? Será que esse controle de proteção suporta a energia que o disjuntor deixa passar nessa corrente de falta? É isso. Então, ó, só lembrando que o K eu peguei aqui da tabela. Fazendo os cálculos, eu tenho que a energia que o cabo suporta é bem maior que a energia que o disjuntor deixa passar. Então o cabo de 16 é mais que suficiente. Cabo de 16 para um de fase de 95, gente.
Então, como o condutor de proteção é suficiente para suportar a energia que o disjuntor deixa passar, o cabo de 16 é suficiente. Cabo que eu estimei. Poderia ser até menor. Se você for fazer esse cálculo, dá aí 5 milímetros. Só que eu não vou trabalhar com 5 milímetros, porque também tem a questão do cliente. O cliente não vai entender quando eu fizer isso. Ele vai achar que eu estou maluco. Mas de acordo com as formas, realmente dá isso. Tá? Então isso é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, porque agora você já sabe que se fosse pela tabela, o cabo daria de 50. Mas olha o cabo que deu aqui, 16 já dava. De 10 já dava. Tá? De 10 já dava. Então o que a gente infere com isso? A tabela 58 superdimensiona o condutor de proteção que eu vou utilizar. E isso virou comum. Se eu coloco um condutor de 16, o pessoal já acha estranho. Mas aqui, está aprovado pelas formas. E isso, para um cliente consciente, ele já vai entender que você está economizando para ele. Ó, cabo a menos. Uma sequência de cabo a menos. Cabo de 16 ao invés de 50. Ah, Moacir, tenho preguiça de fazer o cálculo, não quero fazer. Tudo bem. Se for para seções menores, cara, pode usar a tabela. Agora, se for para seções maiores, uma fase de 185, fase de 240 milímetros quadrados, procura trabalhar dessa forma, porque você vai economizar demais aí para o seu cliente. Muita gente eu vejo trabalhando com 2 condutores de proteção. 2 condutores porque são 2 de fase. Então, às vezes, não precisa. Por que não precisa? Porque o percurso da corrente de falta aliado à atuação do disjuntor suporta tranquilamente. Então, sempre tem que ser feita essa análise. Mas só posso fazer essa análise quando eu dimensionar o disjuntor de circuito, dimensionar o condutor de fase deste circuito e saber, no meu projeto, todo o percurso da corrente. Aí sim eu consigo dimensionar a seção. Estimar, primeiro eu estimo e aí eu faço o teste através da energia, que para mim é mais fácil. Sempre vai dar um condutor de menor seção. Dessa forma você pode trazer economia para o seu cliente, fazendo esse cálculo no seu projeto elétrico. Gostou desse vídeo? Hoje demorou um pouquinho, né? Mas é porque o assunto é mais complexo. Espero que você tenha entendido como dimensionar o condutor de proteção. Compartilhe esse vídeo, pessoal, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender isso, porque isso muitas vezes nem é ensinado em universidade, em faculdade. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se você não se inscreve, não está inscrito nesse canal, se inscreve. Agora é a oportunidade de se inscrever, que eu sempre estou trazendo conteúdos iguais a esse aqui para vocês. Deixe seu comentário de sugestão para próximas lives também. E eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto!